O Senhor, Ele falou tanto no meu coração hoje, querido. O Senhor tem tantas coisas maravilhosas. Quando eu falo coisas maravilhosas, queridos, eu não estou falando de coisas para esta vida. O Senhor, Ele tem tanto, queridos, para fazer através das nossas vidas. O Senhor, Ele tem falado no meu coração que é tempo de se posicionar. Sabe, queridos, o Senhor, Ele deixou o seu Espírito. E o seu Espírito se chama Espírito Santo, para habitar em nós. Pastor, o que isso significa? Isso significa que nós temos que nos santificar. Porque não é através de nós, queridos. Sabe? Quando eu olho para a vida de Pedro, queridos. Pedro, em determinado momento da vida dele, ele estava tão firme com o Senhor, que ele se colocou até diante daqueles soldados e conseguiu até ferir um. Só que Pedro ali, ele agiu pela emoção. E muitas vezes nós somos assim. Nós tomamos atitude como quando estamos no meio de amigos, a gente fica corajoso, fica valente, né? É que nem aquele soldado quando está na guerra e está junto com os seus compatriotas ali, e ali eles não têm medo de nada, vai para cima e luta contra o inimigo, disposto a morrer, mas muitas vezes quando está sozinho, toma atos de covardia, e logo em seguida aconteceu isso com Pedro. Ele negou a Jesus 3 vezes. Como é que pode um homem que se levantou contra um grupo de soldados, agora no meio de algumas pessoas simples, negam a Jesus? Só que aí, queridos, a palavra de Deus também diz que quando Pedro foi revestido do Espírito Santo, nada mais segurou a vida daquele homem. Nada mais, queridos. Diante dos reis, diante dos governadores, aquele homem declarava o poder e o senhorio de Jesus Cristo. E é isso que Deus deixou para nós, queridos, o Espírito Santo dele. E é o Espírito Santo que nos dá ousadia, queridos, para nos santificarmos cada dia mais. Deus, Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida, mas nós precisamos nos santificar. Nós precisamos buscar ao Senhor. Depois, queridos, de mais ou menos uns 10 anos de ministério, eu tenho percebido o porquê o Senhor me chamou. O Senhor me chamou, queridos, para levantar um grito de santificação nessa nação. Nós precisamos santificar, queridos. Precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Porque a única forma, queridos, da igreja cumprir o propósito de Deus é através do Espírito Santo. E a única forma de nós termos o Espírito Santo é tendo uma vida santa diante do Senhor. Pastor, mas isso é impossível. Não é impossível, queridos. É possível. É possível. É possível sim se santificar. É possível sim ser perfeito, mesmo diante de uma geração imperfeita. É possível sim honrar a Deus. Não seria possível, queridos, se Deus não tivesse enviado o Espírito Santo. Então por isso que nós, queridos, temos que abrir o nosso coração. Sabe, queridos, o pastor Rafa pregou uma palavra aqui na sexta-feira e entrou no meu coração de uma forma sobrenatural. O pastor Rafa, ele falou, é tempo de você vencer o seu gigante. Aconteceu algo comigo, queridos, eu não ia compartilhar isso, mas o Espírito Santo está me incomodando para poder compartilhar. No domingo, eu levantei 5 horas da manhã, e eu estava com uma dor tão grande no meu pé, que eu falei, Senhor, eu acho que eu vou ligar para o pastor Rafa, mandar uma mensagem para ele poder pregar, porque eu não aguento. Aí na hora que eu estava orando, queridos, eu ouvi uma voz, a mesma voz, como se fosse a voz do pastor Rafael,
pregando aqui na sexta-feira, e ele falando, é hora de vencer o gigante. Eu olhei para o relógio e falei bem assim, então vou vencer esse gigante. Essa dor que eu estou num pé, ela está me impossibilitando de andar, então o que eu vou fazer? Eu vou andar. Saí da minha casa 5h20 da manhã. Saí mancando. Comecei a andar. Andei 100 metros, 200 metros. E comecei a andar. Andei 1 quilômetro. E comecei a andar. Quando eu cheguei, queridos, no segundo quilômetro, a dor começou a desaparecer. Aí andei mais ou menos uns 4 quilômetros, queridos. Eu já não sentia mais nada. Vim para a igreja, preguei a palavra nos 2 cultos. E até agora eu não estou sentindo mais nada na minha perna. E o Espírito Santo confirma, queridos, nós conseguimos vencer sim. E muitas vezes, queridos, nós que estamos aqui na frente, precisamos sentir na pele, precisamos ter experiências assim para poder falar para você, é possível sim você vencer esse pecado. O que esse pecado faz com você, o que ele te impossibilita de fazer, comece a fazer aquilo que ele te impossibilita. Aquela dor, queridos, ela estava me impossibilitando. Estava me tirando a possibilidade de andar. Nós não podemos brincar, igreja. Tem muita gente boa nesse mundo que precisa ser amada. Tem muita gente boa nesse mundo que precisa conhecer o amor de Deus. E o Senhor deixou essa responsabilidade nas nossas mãos. Amém, igreja? Glória a Deus. É tempo de restaurar o seu lar. É tempo de restaurar a igreja. Que igreja, pastor? A igreja que o Espírito Santo habita aí dentro do seu coração. É tempo de você restaurar os seus alicerces. Sabe, queridos? O Senhor, Ele queimou isso no meu coração. O Senhor, Ele não quer deixar para a próxima geração. Ele quer que nós realizemos aquilo que Ele tem para realizar. Só que o pecado, queridos, está nos afastando do Senhor. O pecado está destruindo casamentos, está destruindo vidas. Deixa eu falar um negócio para você. Será que as pessoas que estão próximas de você vão querer viver o evangelho que você vive? Quantos filhos, queridos, que não servem a Deus porque nunca viram os pais serem exemplos de cristãos dentro de casa? Enchemos a boca para falar que somos filhos de Deus, mas nossas atitudes negam isso todos os dias dentro dos nossos lares. Está na hora, querido, de nós levantarmos o altar dentro do nosso coração. Está na hora de nós pararmos de olhar para a vida das pessoas e olhar para dentro de nós mesmos. Para de ficar observando os erros na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos. Começa a observar os erros dentro da sua vida. O Senhor, Ele operou um milagre maravilhoso através da vida de Elias. Mas Elias teve que restaurar o altar. Está na hora de você restaurar o altar e começar a ganhar a sua família para Jesus. Sabe, queridos? Ame a sua família, ame as pessoas como Jesus amou. Seja o reino de Deus na vida dessas pessoas. Sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Sempre ame mais um. Amém? Eu estou com essa ministração aqui, queridos, para pregar desde a primeira terça-feira de dezembro. Eu estava conversando com o Cleito falou, pô pastor, aquela ministração é uma bênção, e realmente é uma bênção, Cleito. E eu vou conseguir ministrar ela hoje toda, eu acredito, queridos, em nome de Jesus. Nós vamos falar, queridos, sobre características de um filho de Deus, né? Nós vamos refletir, queridos, essas características para o mundo, através das nossas vidas. Isso significa atitudes. Atitudes em todos os lugares, aonde nós estivermos. Nós temos que refletir isso.
Uma das características que nós conversamos aqui, mas eu vou conversar sobre todas de novo, é que todo filho de Deus, queridos, ele é regenerado para uma viva esperança. O que é uma pessoa regenerada, queridos? É uma pessoa que passou por um processo de reconstrução ou de reorganização, quer dizer, fomos reconstruídos, nós temos que sim reconstruído. O profeta Elias, queridos, ele teve que reconstruir o altar. E a nossa vida é o altar onde habita o Espírito Santo. Então nós precisamos reconstruir. Nós temos que entender que nós não nascemos perfeitos, nós não somos perfeitos, mas o Senhor, através do Espírito Santo, nos dá a possibilidade de regenerarmos, de reconstruirmos a nossa vida, de começar a fazer as coisas da forma correta. Por exemplo, todos nós que estamos aqui, nós estamos vivos ainda, nós ainda temos o poder de decisão, então nós podemos sim regenerar a nossa vida dizendo não para o pecado e a partir de hoje viver uma vida de santidade. Isso, queridos, é o que todos os filhos de Deus têm que ter. Nós nunca vamos passar para as pessoas que nós somos perfeitos, mas nós podemos passar para as pessoas que nós somos regenerados. Que nós somos pessoas que vivemos uma vida toda errada, toda bagunçada, mas um dia nós encontramos com Jesus e Ele mudou a nossa história. Porque o Senhor, Ele vai habitar, queridos, dentro de um coração que se propõe a mudar. Nós somos filhos de Deus, nós temos que ser diferente do mundo. Ah, pastor, mas no mundo todo mundo faz, mas nós não, nós somos regenerados, queridos. 1 Pedro... Felipe, eu estou usando a NAA, tá? NBV. 1 Pedro 1, do 3 ao 6 diz o seguinte: toda honra seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo. De maneira que agora não já somos membros da própria, de que maneira que agora nós já somos membros da própria família de Cristo. E agora vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo Jesus levantou-se novamente dentro dos mortos. Queridos, olha só o que esse homem cheio do Espírito Santo estava falando, que agora nós não vivemos mais para esse mundo, a nossa esperança, a nossa vida é viver para o quê? Para essa esperança na vida eterna. O verso 4 diz: e Deus reservou para os seus filhos a herança inestimável da vida eterna, e essa herança está guardada no céu para você, pura e imaculada, sem perigo de sofrer alteração ou de estragar-se. E Deus, em seu grandioso poder, garantirá que vocês cheguem até lá em segurança para recebê-lo por meio da fé. Essa herança lhes pertencerá naquele último dia, preste a ser revelado. Portanto, alegre-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora seja entristecido durante algum tempo aqui na terra por todos os tipos de provações. Nós temos que crer, queridos, que tem algo maravilhoso para nós lá na frente. Pastor, mas é impossível. Não é, queridos, porque Deus deixou o Espírito Santo. A única parte nossa é nos santificarmos, é tomar as decisões corretas. Tudo que nós formos fazer, queridos, fazer de forma correta. Vai namorar, vamos levar um namoro sério, correto. Vai trabalhar, vamos ser funcionários sérios, corretos. Vai para a escola, vamos levar a sério, vamos estudar, vamos aprender. Uma outra característica, queridos, nós temos que estar plenamente ciente da nossa adoção. O que é adoção, queridos? Adoção é uma aceitação espontânea de como parte integrante da vida de uma família ou de uma casa. Então quer dizer, queridos, Deus, por livre e espontânea vontade, decidiu nos adotar. Ele decidiu, queridos, nos dar a oportunidade e a possibilidade de fazer parte da família dele. Só que nós temos que ter consciência disso, queridos. Nós fomos tirados do pecado e adotados na família de Deus. E agora, queridos, com essa consciência, o que nós temos que fazer? Nós temos que honrar essa adoção. O que estava reservado para mim? O inferno. Só que o Senhor, Ele me adotou. E agora que eu fui escolhido por Ele e adotado, o que está reservado para mim? O trono.
Porque a palavra de Deus diz que nós iremos reinar com Jesus Cristo. Só que quem vai reinar com Jesus Cristo? Aquele que tem consciência da adoção. Se você era da família excluída, se você era do mundo pecador e agora você entrou para uma adoção, para uma família santa, o que você tem que ser? Santo. Porque nós temos que honrar essa família que nos adotou. Sabe, queridos? Em João 1, 12, 14 diz: mas a todos que receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celeste. Gálatas 3, 26, 28. Porque agora todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E os que fomos batizados em união com Cristo, somos revestidos por Ele. Já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres, porém somos todos iguais. Somos um em Cristo Jesus. Quer mais? Não te convenceu ainda o que você é? Porque só isso aqui já poderia nos convencer para a gente não pecar nunca mais, queridos. Para a gente decidir ser o melhor em tudo nas nossas vidas. Se você é pai, você decidir, eu sou adotado por uma família perfeita, então eu tenho que ser o melhor pai do mundo. Se você é filho, Deus me adotou, então vou ser o melhor filho que os meus pais podem ter. Se você é esposa, eu sou adotada, não existe grego, nem romano, nem homem, nem mulher. Então sou você a melhor esposa que o meu marido pode ter. Você é a melhor mãe que os meus filhos podem ter. Você é a melhor funcionária que a empresa que eu trabalho pode ter. Ah, mas eu não gosto daquele trabalho, eu não estou pouco me lixando para isso. Porque eu não estou aqui para gostar ou para não gostar, eu estou aqui para poder ser o melhor. Porque eu fui adotado, porque o Senhor, Ele aceitou a minha vida cheia de pecado, cheia de mentira, suja, e o Senhor restaurou. Romanos 8, 16, 21 diz: o próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. E se somos os seus filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar do seu sofrimento, que é o momento, é a vida que nós estamos vivendo. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dá mais tarde. Toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois toda a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Queridos, você sabe por quê que o nosso país está do jeito que está? Ah, pastor, é por causa dos políticos. Não é, queridos, é por causa da igreja. A igreja, queridos, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos o que é correto, nós sabemos que nós temos que ser honestos. Nós sabemos que nós não podemos nos envolver em coisas erradas. E muitas vezes, queridos, nos envolvemos, roubamos a Deus, sabe? A gente sabe que não pode pecar, a gente peca. A gente sabe que não pode trair, a gente trai. A gente sabe que não pode murmurar, a gente murmura. E por que que esse mundo, queridos, está desse jeito? Por que que a nossa nação está desse jeito? Porque muitas vezes, queridos, nós nos esforçamos para conquistar aquilo que nós queremos, não o que Deus tem para nós. Para você se conquistar aquilo que você quer, muitas vezes você vai se corromper, você vai fazer de tudo. Não, pastor, mas isso é o meu sonho, eu faço de tudo para realizar. Mas você já parou para pensar que Deus tem um sonho para você? Só que para conquistar aquilo que Deus tem para mim, tem para você, é necessário se santificar. E muitas vezes nós não santificamos. Às vezes Deus, queridos, Ele quer abençoar a sua vida de uma forma sobrenatural.
Às vezes Deus te deu um dom sobrenatural para você ser uma bênção, para você ganhar muito dinheiro, para você sustentar missionários lá fora, para você abençoar a igreja de uma forma sobrenatural, para você ser parte fundamental de um crescimento dentro de uma igreja. Só que muitas vezes você não consegue nem dizimar, nem ofertar na presença do Senhor. É totalmente negligente. Trabalha na empresa, qualquer oportunidade de ganhar um dinheiro fácil, de ser desonesto, você vai e se envolve. E não tem como, queridos, Deus trabalhar numa pessoa que age dessa forma. Pastor, mas eu estou na igreja. Não interessa, queridos. O fato de você estar numa igreja não significa que você está agindo como filho de Deus. O que significa é que tudo que você planta, você colhe. E um dia você vai começar a colher, é isso que você está vivendo. Sabe, queridos? Esses dias eu ouvi um testemunho, queridos. E eu fiquei triste, queridos, porque pensa numa consequência terrível, queridos. É para aquelas pessoas que cometem um pecado de rebeldia. Sabe, pessoa que é rebelde, sabe aquele jovem que é rebelde com o pai, com a mãe, que é rebelde na escola, que é rebelde no trabalho, não respeita os seus superiores, que é rebelde na igreja, vai morrer cedo. Eu já estou 25 anos praticamente no Evangelho e eu já consegui ver colheitas dessa forma. Esse dia eu fiquei sabendo da morte de um pastor com 48 anos de idade, queridos. Eu fiquei indignado com aquilo, não é possível, Senhor. E eu comecei a questionar o Senhor, conversar com o Senhor. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe por quê. O Senhor, Ele soprou no meu coração rebeldia. Cuidado, queridos. Não se levante contra os filhos de Deus, não se levante contra o seu pai, não se levante contra a sua mãe. Não seja uma pessoa rebelde. Não se levante contra Deus. Sabe, queridos, uma das características do Filho de Deus, queridos, ele não procura salvação em suas próprias obras. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios 2, 8, 10. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Sabe, queridos, a salvação ela não está relacionada ao que você faz. Às vezes nós nos achamos melhores do que os outros, porque nós cantamos melhor, porque nós tocamos melhor, porque nós pregamos melhor, porque nós nos vestimos melhor, porque nós temos um trabalho melhor, porque nós temos uma renda financeira maior. Sabe, queridos? Mas isso não está relacionado à salvação, porque nós fomos salvos pela graça. E qual que é o objetivo de Deus, queridos, ao nos dar a salvação? Que venhamos fazer as obras, queridos, a qual agrada o coração dEle. Não aquilo que a gente quer. Não aquilo que a gente quer. Sabe? O maior erro nosso, queridos, é fazer alguma coisa e querer reconhecimento para isso. Eu não faço para ter reconhecimento. Eu faço para engrandecer e honrar o nome do meu Deus que me salvou. Sabe, queridos? Uma outra característica, queridos, do Filho de Deus, ele tem a justiça de Deus na vida dele. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 4, 6, 8. O rei Davi falou a esse respeito, descrevendo a felicidade de um pecador indigno que é declarado sem culpa por Deus, independente de obras. Como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele cujos pecados não são mais contados contra ele pelo Senhor. É essa gratidão que nós temos que ter, queridos, a Deus. Deus, Ele te perdoou, Ele te deu a possibilidade de ter uma vida restaurada, regenerada. Para que você vai sujar de novo? Para que você vai cair na lama de novo? Para que você vai se misturar de novo? Ah, pastor, é que eu não aguento. Aguenta sim.
é que você não quer, é diferente. Sabe, queridos, Romanos 5:1-5 diz: portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois devido à nossa fé, Ele nos colocou neste lugar do mais alto privilégio, onde agora nos encontramos, e nos levou a essa graça, na qual agora estamos firmes. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante do sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência, e a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Você sabe por que a igreja, queridos, ela nunca deixou de existir depois que ela foi instituída por Jesus Cristo? Por causa da esperança, queridos, que nós temos e passamos para o coração dos nossos filhos, e passamos para o coração daquelas pessoas que estão próximas de nós. Quantas histórias, queridos, que eu já vi, homens e mulheres que decidiram morrer ao negar Cristo. E nós, queridos, somos colocados todos os dias para morrer para os nossos próprios desejos e pela nossa própria vontade, e muitas vezes somos covardes, porque não conseguimos morrer, não conseguimos matar os nossos olhos, quando vai ver que não, está envolvido em pornografia no celular. Às vezes falamos com facilidade: eu morro por Jesus, será mesmo? Quando está numa rodinha de amigo, onde tem conversas indecentes, você está disposto a morrer e sair daquela presença daqueles amigos? É dessa forma, queridos, que nós morremos para Cristo todos os dias. Estamos dispostos a abandonar as piadinhas de mau gosto? Piadinhas que humilham outras pessoas? Piadinhas que falam de defeito de outras pessoas? Piadinhas que maltratam as pessoas que nós amamos? Sabe, queridos, todo filho de Deus, queridos, ele tem a característica e prova a sua fé através de uma nova vida. Tito 2,11 diz: porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecido a todos. Preste atenção. E junto com esse dom, vem a compreensão de que Deus quer que nos voltemos da vida ímpia e dos prazeres pecaminosos para uma vida correta no temor a Deus, na era presente, aguardando esperançosamente aquele tempo quando se verá a sua glória, a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, a fim de livrar-nos dos nossos pecados e nos purificar para fazer de nós o seu próprio povo, dedicado a fazer o quê? Boas obras. Vocês devem ensinar essas coisas, estimular o seu povo a fazê-las, corrigindo-o quando for necessário, com toda autoridade. Não permita que ninguém pense: o que você diz não tem importância. Sabe, queridos, por isso que eu vou corrigir. Tem muita gente, queridos, que pensa que não tem importância não ouvir a palavra de Deus, e quando está pregando a palavra de Deus na igreja, fica nos corredores cochichando. Mas tem importância sim. E minha oração é para que, se você não escute, que você possa sentir na pele a importância que é você dedicar o tempo que a palavra de Deus está sendo pregada para você ouvir. Nós temos que ser exemplos, queridos. Porque o que arrasta, queridos, é o exemplo. A igreja, queridos, ela tem durado séculos após séculos. A igreja tem crescido, porque Jesus, ele não só falou, ele foi exemplo, ele se entregou, ele lutou, ele morreu por mim e por você. Está na hora de nós acordarmos e nós começarmos a ser exemplo. Muitas vezes nos justificamos. Nos justificamos quando alguém fala que nós estamos errados. Não temos coragem de matar o nosso eu.
diante do confronto, nos tornamos a pessoa mais santa do mundo. Mas na hora que tem oportunidade, a língua arrebenta tudo, estraga tudo. Sabe, queridos? Efésios 5, 8, 9 diz, porque embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio de luz que vem do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto dessa luz consiste em bondade, justiça e verdade. Se somos filhos de Deus, queridos, para que vamos viver como filhos das trevas, mentindo, pecando, sendo arrogantes, prepotentes? Justificando tudo, querendo estar certo diante de tudo? Não. Nós temos que viver, queridos, uma vida de bondade, de amor. Nós não podemos maltratar as pessoas, nós temos que amar as pessoas. Por que as pessoas ficam na igreja? Porque são bem tratadas. Por que as pessoas saem da igreja? Porque são maltratadas. Não adianta nada, queridos, o pastor fazer de tudo para tratar bem as pessoas, mas as ovelhas não tratam bem as pessoas que chegam. Não adianta, queridos. Quem vai gostar de ficar num lugar onde é maltratado? Quem vai gostar de ficar num lugar onde tem panelinha e ninguém entra nessa panelinha? Enquanto eu for pastor da comunidade núclea, queridos, não vai existir panelinha nesse lugar. E se existir panelinhas, queridos, isso não é de Deus, isso é do diabo. O que é panelinha, pastor? Grupos que se reúnem para achar que são melhores do que os outros, a ponto de até mesmo falar mal de outras pessoas quando estão reunidos. Isso existe em todo lugar, queridos, empresa. Eu acho que até escola existe isso, né, Lília? Entre os professores deve existir isso, Mas na igreja isso não pode existir, queridos. As nossas famílias não devem ser palco para falar mal de seu ninguém. As nossas famílias têm que abençoar as pessoas, têm que acolher as pessoas, têm que amar as pessoas. Nós temos que eliminar isso de uma vez por todas no nosso meio, porque quem implanta isso dentro da igreja, queridos, são corações cheios de maldade usados por Satanás. Sabe, queridos, uma das características de um filho de Deus, ele confessa o Senhor perante o mundo. Como é que nós nos mostramos hoje diante do mundo? Hoje em dia, queridos, eu estava vendo que o ser humano, queridos, ele está perdendo uma capacidade natural por causa das redes sociais. O ser humano, ele está perdendo, hoje, queridos, 70% da humanidade tem dificuldade de se comunicar pessoalmente. As pessoas só se comunicam pelas redes sociais. O ser humano está perdendo essa capacidade. Aí eu pergunto para você, queridos, como é que estão as suas redes sociais? Porque é lá que você confessa Jesus Cristo para o mundo. Como que você está confessando Jesus Cristo para o mundo? Que tipo de fotos você coloca lá? Que tipo de filmes você posta? Sabe, queridos, isso é muito importante, queridos, porque isso é uma característica do Filho de Deus. Romanos 10:10 diz, porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que se confessa a sua salvação. Nós temos, queridos, que confessar o Senhor Jesus Cristo perante o mundo. As pessoas, elas têm que ver Cristo nas nossas vidas. Aí Deus te dá uma casa, mas a casa está sempre suja. Tem que dar uma faxina nessa casa só. Porque às vezes você vai receber uma visita, às vezes, pastor, mas não recebo ninguém. Mas uma pessoa vai fazer uma entrega lá. Às vezes Deus te deu um carro, pastor, mas meu carro não é novo. Tudo bem, não importa seu carro ser novo, velhinho, mas cuida dele. Preserve aquilo que Deus te deu. Faça a manutenção da forma correta, honre ao Senhor em tudo que você tem. No seu trabalho, todo mundo sabe que você é servo de Deus? Não, não sabe, né, pastor? Porque sabe, não. Será que as suas atitudes demonstram que você... Porque se sua atitude for errada, é bom nem falar mesmo, porque senão vai acabar envergonhando o nome de Cristo. Sabe, queridos?
Quando uma pessoa é casada, queridos, eu penso da seguinte forma: onde a pessoa for, a primeira coisa que as pessoas têm que ficar sabendo é que você é servo de Cristo e casado. Sabe? É impressionante, queridos. Hoje eu estou meio acabadinho, queridos, mas eu já fui um pouquinho melhor, já tinha um pouquinho mais de cabelo. E quando eu estava numa situação que eu percebia alguma coisa errada, queridos, eu começava a falar bem da minha esposa, começava a falar que amava a minha esposa, para quê? Já para fechar todas as brechas. Né? Aí o camarada casado recebe uma cantada, ao invés de falar alguma coisa, já fica todo assanhadinho. E por último aqui, queridos, para mim terminar essa pregação em nome de Jesus, uma das características, queridos, e essa é maravilhosa, queridos, de um filho de Deus: serve a Deus e aguarda a vinda do seu filho. Queridos, uma característica do filho de Deus, ele tem prazer em servir a Deus. Pastor, como é que eu vou servir a Deus? É fácil, queridos. Se o Kleber tem o Espírito Santo no coração dele, eu vou servir o meu irmão, porque servindo ele eu vou servir a Deus. Às vezes, terça-feira, sexta-feira, né? Às vezes tem um negocinho ali diferente no café. Ah, por que o pastor faz? Porque o pastor gosta de comer? Não, porque o pastor gosta da gente. Não gosto não, querido, vocês não trabalham demais, misericórdia. É que eu gosto de servir vocês, porque servindo vocês eu estou servindo a Deus. Sabe, queridos? Eu fico feliz quando eu vejo os diáconos chegando aqui cedo. E a gente tem umas árvores aqui abençoadas na frente da igreja, que essa árvore dá trabalho para nós todo dia, glória a Deus por isso. Aí os diáconos todo dia chegam e tem que pegar o rodo, e tem que tirar as folhas, e tem que tirar a sujeira. Para quê? Para quando você chegar com o seu carro no estacionamento, o estacionamento está limpinho. Mas por que eles fazem isso? Porque eles são filhos de Deus, estão esperando a volta de Cristo, servindo a Deus. E como servindo a Deus, fazemos o melhor. Sabe qual que é a maior dificuldade, queridos, de um pastor numa igreja? O pastor, ele tem muita gente, queridos, que tem muitas ideias boas. São pessoas que estão cheias de ideias boas, mas poucos são aqueles que estão dispostos a servir. E eu peço a Deus, queridos, para que Deus levante cada vez mais no nosso meio pessoas dispostas a servir. Mas servir não para aparecer, queridos. Porque é fácil querer servir no louvor. Eu quero servir no louvor porque está todo mundo vendo. Ah, eu quero pregar a palavra porque está todo mundo vendo. Não, queridos. O verdadeiro servo, queridos, é aquele que serve aonde ninguém vê. Aonde ninguém vê. E eu quero ler 1 Tessalonicenses 1, do 8 ao 10, que diz assim, ó. E agora a palavra do Senhor se espalhou de vocês aos outros por toda parte, e não somente aos fiéis da Macedônia e de Acaia, pois por toda parte que vamos encontramos gente que nos fala da fé que vocês têm em Deus. Não necessitamos contar a eles sobre essa fé, porque eles é que estão sempre nos falando da excelente acolhida que vocês nos deram, e como se voltaram aos seus ídolos para Deus, de tal maneira que agora só o Deus vivo é verdadeiro Senhor de vocês. E contam como vocês estão aguardando a seu Filho voltar do céu, Jesus, aquele que Deus ressuscitou dos mortos, e que é o único que nos pode salvar da ira que está por vir. Sabe, queridos, por isso que nós temos que servir ao Senhor, né? Ah, pastor, mas eu só faço o que eu gosto. Não, servir ao Senhor não é isso. Servir ao Senhor, queridos, é fazer o que tem que fazer. Às vezes chega aqui na igreja, né? O banheiro da igreja está sempre limpinho. Só que às vezes pode acontecer de eu usar o banheiro e de repente alguém usou e não limpou direito. Eu vou chamar alguém para limpar? Não, queridos, eu estou ali. Eu posso servir, eu mesmo limpo. Eu mesmo faço. Não perca, queridos, as oportunidades que Deus dá para você servir as pessoas. Não perca. Não perca. Eu lembro até hoje, né? Eu estava na igreja, pouco tempo de convertido, e um irmão na igreja muito bem de vida, queridos, muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu.
Ô Rubens, fulano de tal está precisando de uma cesta básica, tem como ajudar? Aí eu cheguei para o irmão e falei bem assim, ó, eu ajudo, não tem problema nenhum não. Mas você não acha que o fato de você ficar sabendo não é uma oportunidade para você ajudar e ser abençoado? Eu falei, não estou recusando, eu vou ajudar. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade, queridos, de sermos bênção na vida das pessoas. Passamos a oportunidade de servir, de plantar, entregamos para outros. Guarde essa palavra no seu coração, queridos. Como filho de Deus, vê se você, queridos, demonstra essas características. É regenerado para uma viva esperança, está plenamente ciente da sua adoção. Não procura salvação em suas próprias obras, tem a justiça de Deus, prova sua fé através de uma nova vida, confessa ao Senhor perante o mundo e serve a Deus e aguarda a vinda do seu Filho. Amém? Se coloque de pé.